tema dessa noite é: alô? Dá-nos vidas, porque é isso que te importa, de verdade. Nós não vamos poder ser crentes consumidores, se queremos cumprir a palavra que existe no coração de Deus a nosso respeito. E aí talvez você diga assim: então não me interessa, eu acho que eu prefiro ir para outra igreja, eu vou fazer minhas correntes, vou comprar meus sabonetes ungidos, eu vou fazer os meus tapetinhos santos, eu vou dar algum jeito de realmente resolver a minha situação, porque pastor, você não sabe como eu estou com problema. Eu tenho problema com o pai, com a mãe, com o irmão, com o tio, com a tia. Você não sabe como eu tenho problema, minha conta está negativa, olha, eu estou desempregado, olha pastor, você não sabe como eu tenho problema. Deixa eu te dizer uma coisa: se isso importasse para Deus, Ele já tinha resolvido. Jesus não veio para pagar a nossa conta. Jesus veio para salvar a gente do inferno. Então pagar contas está debaixo, na prioridade menor, do que levar pessoas para Deus e para o céu. Um dia eu estava conversando com Dev e Larry, e eu estava dizendo: nossa, eu tenho 29 anos, ainda não sou casado. Eu queria tanto, encontrar a mulher da minha vida. Olha, eu já sou formado, pós-graduado, tenho minha empresa, sou independente financeiramente. Ela falou assim: é mesmo, Jonatas? Que pena que o Brasil continua quebrado nas relações familiares. E é por isso que a nossa nação tem 99% de famílias disfuncionais. Porque nós colocamos o dinheiro aqui e o casamento aqui. Porque para se casar você precisa ter uma casa. Para ter um filho você precisa ter 3 quartos, um apartamento. E aí depois, para você poder servir a Cristo, você precisa ter uma aposentadoria privada preparada. E aí quando você tem o quarto, a suíte para criança, já está muito velho e não consegue engravidar. E daí quando você conseguiu constituir a sua previdência privada e ter uma segurança financeira, agora você pode dizer assim: eu posso viver para Deus, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Você já gastou sua vida fazendo uma aposentadoria e você não tem mais energia para servir a Deus. Sua juventude já se foi. Você não consegue mais fazer virote de oração. Sabe, irmãos? Nós colocamos alguns valores aqui, quando eles para Deus valem isso aqui. E hoje eu vim tirar você da zona de conforto, do consumo gospel, e te dizer: existe um propósito maior, e foi para este que Deus mandou o seu único filho. Foi pelas vidas, não foi pelas contas, não foi pelos boletos, não foi pelos governos, não foi pelo seu conforto pessoal, pela sua casa de luxo, pelo seu carro importado, não foi pelo seu sucesso profissional, ainda que tudo isso possa acontecer no meio do percurso. Mas não foi esse o plano de Deus para salvar a humanidade. E quando as vidas se tornam menos importantes do que a matéria, a estrutura, as contas, as dívidas, nós experimentamos a pobreza da presença de Deus. Nós experimentamos a falta de Deus na igreja. Nós experimentamos a falta do amor no lar. Quantas vezes nós estamos tão vivendo no automático, que nós não conseguimos mais parar um para o outro, casais, olhar um no olho do outro e lembrar: o que nos uniu é muito maior do que isso que a gente está lutando todos os dias. Dá-nos vidas, porque é isso que te importa. E aquela frase do pastor Paulo começou a gerar um clamor no meu coração, e eu comecei a dizer: então agora eu estou começando a entender porque o Senhor me levou a pesquisar números, a falar sobre essa cidade com autoridade. Por que o Senhor me pediu um mapa para a gente fazer intercessões proféticas aqui na conferência? Por que a palavra do sábado ela era mais curta e a prática da oração ela tinha que ser mais relevante? Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Mas para que você quer as nações?
Porque você está disputando poder entre o Ocidente e o Oriente? Porque você quer ser a pessoa mais poderosa do mundo, como hoje é o Trump? Porque você quer ser conselheiro das Nações Unidas? Por que você quer as nações? Se Deus te perguntar hoje, por que você quer as nações? Porque o que são nações no conceito de Deus? São países? Não, nações são famílias. No conceito de Deus, cada família é uma nação. Vós sois nação eleita, sacerdócio real, povo escolhido de Deus. Deus não está falando sobre um país, Ele está falando sobre uma família, uma tribo. Quando nós falamos, Pai, me dá as nações por herança, nós não estamos pedindo que os nossos filhos tenham passaporte ou green card, apesar disso também poder acontecer. Nós não estamos pedindo para que eles consigam viajar os países, não. Mas nós estamos dizendo, dá filhos e filhas espirituais aos meus filhos e às minhas filhas. Pede-me e eu te darei as nações, e aí os confins da terra serão a sua possessão. E eu pergunto, por que é que Jesus veio? E a Farol responde, pelas vidas. Vamos lá, por que é que Jesus veio? Não foi pela cadeira confortável para você sentar? Não foi pelas luzes cênicas bonitas para você se animar no louvor? Não. Foi por quem? Quantos filhos ricos, ainda assim pobres? Quantos pais bem-sucedidos, ainda assim sem nenhum êxito, nenhum respeito familiar? Quantos pastores austeros, com uma igreja morta indo para o inferno? Porque as vidas deixaram de ser a prioridade. E a partir de agora, a gente começa a valorizar mais. Nossa, você tem que ir lá na minha igreja, viu? Tem um som OSC, super legal. Olha, tem um estacionamento, tem um kids incrível. Olha, tem brinquedão na minha igreja. Deixa eu te falar uma coisa, minha igreja, cara, é muito legal. Tem um café Farol, é top Café Farol. Café Prime, você não toma melita lá não, com todo respeito a quem gosta. Lá é Prime, grão de qualidade. Olha, minha igreja é demais. Deixa eu dizer uma coisa, pode ter Café Prime, pode ter lustre bonito, pode ter luzes cênicas, pode ser preta, pode ter tratamento acústico, ela pode ter um piso bonito, ela pode ter um kids incrível. Se a presença de Deus não habitar neste lugar, ela não atrai vidas para perto de Jesus. Quando nós estamos na presença de Deus, nós começamos a entender o que importa para Deus. E eu não estou falando contra a estrutura, por mais que você possa me interpretar mal hoje. Não é sobre isso que eu estou dizendo. Eu estou falando sobre o que vem primeiro. Nós não chegamos hoje neste lugar que estamos, e se você acha ele proeminente, eu digo que é o começo do começo do começo. Nós não estamos contabilizando cadeiras, quantas pessoas estão atendendo o culto. Nós não estamos contabilizando quanto de dinheiro está entrando por mês, ou quanto falta para pagar as contas. Nós nunca fomos orientados a tomar um passo de fé, de acordo com o valor que temos na poupança. Mas é o quanto as vidas vão ser atraídas com essa nossa decisão. Quantas pessoas vão conhecer a Cristo se nós tomarmos essa decisão. Tanto que a nossa maneira de decidir aqui na Farol é presbiterial, não administrativa. Nós não tomamos decisões assim, olha, vamos reunir o conselho administrativo e ver se a gente vai para um outro lugar. Não, a gente ora e pergunta a Deus, a gente deve ir para outro lugar? Qual é o lugar? Nos mostra. Só que às vezes quando Deus nos mostra, a gente não gosta, porque a gente tem um olhar fixo naquilo que a gente quer. E Ele está dizendo assim, não é isso que eu quero para você, é outra coisa. Sabe, irmãos, se nós não olharmos para Jesus, nós não vamos entender que o que importa para Ele não são as coisas. O mais importante para Ele são as vidas, são as pessoas.
O que importa mais no seu casamento não é a casa que você mora, é a pessoa que está do seu lado. O que importa mais na sua família não é o quanto você ganha, mas é o quanto você tem de Deus sendo manifesto na sua casa, através das relações de comunhão uns com os outros, dos tempos que vocês têm de culto doméstico, das viagens em família, dos parques de diversão que vocês riem, dos sorvetes que vocês tomam juntos, do cafezinho da manhã sentado na mesa. E com base nisso, nós vemos uma realidade. Próximo, por gentileza. Nada tendes, porque não pedis. Nós temos uma realidade de escassez. Pessoas que têm o pensamento de escassez e que tudo que fazem é correr atrás da grana. Que tudo que fazem é correr atrás de networking. Que tudo que fazem é correr atrás de alguma coisa que eles possam dizer: eu tenho, eu sou, eu posso. Vivemos um tempo em que muitos cristãos compreendem muito pouco sobre a importância de salvar vidas. Tenho 2 filhos. E o maior desafio que eu tenho como pai educador é colocar no coraçãozinho deles que o mais importante não são as coisas. É meu. Esse lugar na mesa é meu. Esse banco de carro é meu. Esse brinquedo é meu. Outro dia quase chorei. Aliás, eu me emocionei. Quando minha filha olhou para mim e disse assim: papai, eu quero ser médica. Eu falei: é mesmo, filha? Por que você quer ser médica? Porque hoje em dia as pessoas podem querer ser médico por causa do título de importância que um médico traz. Um título de doutorado, doutor. Por quê? Porque eu gosto de cuidar das pessoas. Eu disse: ela está entendendo. Ela está entendendo. Por que você quer ser o que você quer ser? Por que você faz o que faz? Por que acorda cedo de manhã? Porque nós estamos vivendo um momento na história, inclusive da igreja, em que buscar as vidas perdidas ou se tornou uma meta de pessoas que querem acumular poder eclesiástico, ou deixou de ser uma meta de um verdadeiro discípulo de Jesus, porque ele simplesmente quer viver de boa na lagoa, ter a vida dele confortável. Nós vivemos antagonismos muito esquisitos hoje em dia. Pessoas que querem ter vidas porque vidas importam para ele adquirir mais poder. Pessoas centralizadoras, onde centralizam poder, dinheiro, onde centralizam influência e colocam-se no lugar, inclusive, do próprio Cristo, o cabeça da igreja, o único cabeça da igreja. Por outro lado, temos crentes desengajados com a missão do discipulado de Cristo. Crentes completamente egocêntricos, narcisistas, só sabem olhar seu próprio umbigo. Críticos de plantão. Ai, se o som está muito alto, se o som está muito baixo, se o lustre está sujo, se o chão não foi pintado, se as crianças fazem barulho, se o lanche estava bom na cantina. A palavra de Deus diz que Jesus veio em busca das almas perdidas. E nessa noite, eu confronto na autoridade do nome daquele que veio por isso, Farol, o quanto nós estamos comprometidos em buscar as vidas perdidas. O quanto nossas orações são direcionadas pelas vidas perdidas. O quanto os nossos jejuns são direcionados pelas vidas perdidas. O quanto a nossa intencionalidade diária está direcionada para os amigos da faculdade que estão perdidos, para os colegas de trabalho que estão perdidos, para os vizinhos que estão perdidos. Como nos tornamos ganhadores de alma, que agradam a Deus com a sua vida e caráter. Pastor, que história é essa? Ganhar almas. Já sei, pastor, você quer cumprir suas metas. Deixa eu te dizer uma coisa. Quanto mais nós crescemos em Deus, mais nós aprendemos a diminuir na terra. E quanto mais nós crescemos em Deus, mais nós somos satisfeitos nele. E nós não precisamos de nada para nos satisfazer.
Quanto mais nós crescemos em Deus, mais a simplicidade se torna a nossa principal meta. Quanto mais nós crescemos em Deus, tendo o que comer e o que vestir, nós estamos alegres. Quanto mais nós crescemos em Deus, gratidão não é uma opção, é um estilo de vida. Quanto mais nós crescemos em Deus, mais nós nos tornamos humildes e mansos de coração. Eu estava um pouco intrigado, quem assistiu aqui o espetáculo da sexta-feira. Quem estava aqui sexta-feira viu, né? O Senhor me pediu algo muito difícil de fazer. Profetizar sobre um homem muito de Deus. E aí eu fui profetizar porque eu tive coragem do Espírito, mas eu saí do púlpito completamente embaraçado, envergonhado. Porque eu tenho banzo profético. Não sei se você já teve isso. Sabe quando você fala uma coisa que você foi ousado em Deus, mas depois você fala, ups, por que eu falei isso? Devia ter ficado quietinho, na boa, na lagoa, não é verdade? Não é assim que vai ser amanhã? Para que eu vou falar de Jesus para essa encrenca do meu trabalho? Essa pessoa já está condenada ao inferno. Ela é muito chata. Deixa eu te dizer, não. Talvez ela é só uma alma ferida. Ela não é chata. Ela precisa ser encontrada pelo amor de Deus. E o amor de Deus vai curar essa alma ferida, vai tornar essa chata na pessoa mais legal do seu trabalho. Você crê nisso? Eu sinto que Deus está falando com alguns aqui. Deve ter gente chata no ambiente de trabalho. E quando eu decidi obedecer a Deus, eu disse para a Tawana, você vem comigo, pretinha. E ela disse assim, o que eu vou fazer? Eu falei assim, confia em mim. Porque eu tinha certeza que se eu contasse para ela o que eu faria, ela diria assim, você tem certeza que Deus te pediu isso? Tá bom, eu vou estar com você, porque eu sou sua parceira, mas ai, dengo. E ela poderia desencorajar aquela fé pura que eu estava sentindo. E eu ousei e fui e fiz, e a hora que terminei eu falei assim, me esconda daqui, Jesus, me tira da terra. Meu Deus, que mico eu paguei, o que será que as pessoas estão pensando? E eu demorei para ir para a hospitalidade, eles já estavam jantando e eu enrolando, tomara que vou embora rápido. Cheguei bem atrasado, estava lá o pastor Paulo me esperando. Eu disse assim, pastor, que bênção você aqui, glória a Deus, que mensagem maravilhosa. Chorei do começo ao fim, glória a Deus, a igreja foi edificada, papo de pastor, sabe? Agora que eu vou me despedir dele, quando ele está indo para o carro, ele falou assim, meu amigo, você tem noção do quanto Deus te usou hoje? Eu falei assim, eu tenho noção da vergonha que eu passei, eu tenho. Ele disse assim, olha, antes de eu subir no púlpito, eu estava procurando passagens para Orlando, porque no dia 1 de outubro eu estou com visto agendado para os Estados Unidos, porque Deus tem falado algumas coisas para mim a respeito dessa nação. Será que você pode orar por mim, porque Deus te deu essa autoridade, para que a gente não tenha visto negado para os Estados Unidos? Eu comecei a chorar e dizer assim, Jesus, eu estou me importando tanto com o que as pessoas vão pensar, e estou às vezes deixando de obedecer coisas realmente desafiadoras de fazer, porque é passar vergonha em público, falar de Jesus às vezes, não é? Mas cada um tem o seu nível de vergonha que precisa passar para poder também envergonhar o diabo naquilo que ele tentou contra as nossas vidas. Porque se o inimigo veio por um caminho te destruir, por 7 ele vai ter que fugir. Eu sei a minha identidade, vai para lá, rapaz. Ei, um dia o Senhor me disse assim, através de um homem de Deus, você vai ter 2 caminhos para escolher, ou você vai ser pai de nações, ou você vai ser um diplomata famoso. E eu queria dizer assim, eu quero ser um diplomata famoso. Eu vejo tapete vermelho, carros importados, perfumes de marca, e eu gosto de tudo isso. Eu tinha 26 anos, eu gosto de tudo isso. Tapete vermelho, carro importado, perfume gostoso. Mas se você escolher ser pai de nações, o caminho vai ser estreito. Eu não quero isso, Deus. Mas o lugar de plenitude não está na sua escolha, mas na escolha de Deus ao seu respeito, porque Ele te fez profeta às nações, Ele repetiu, profeta às nações, Ele repetiu, profeta às nações, e no outro dia eu fui comer um pãozinho e estava escrito, você foi escolhido como profeta às nações, e eu recebi uma cartinha de outra pessoa e estava escrito, você é um profeta às nações. E o lugar de plenitude meu hoje não está nos diplomas que eu adquiri, nas línguas que eu falo, no tanto de salário que eu ganho, nas empresas que eu fundei.
mas em hoje poder profetizar para você: o Senhor é bom, a sua bondade dura para sempre, Ele nos deu o Filho dEle, nós temos uma missão de salvação. Acorda, farol, nós não vamos poder ficar na zona de conforto. Nós vamos precisar nos levantar do banquinho, parar de nos importar com as críticas dos outros, com os levantes satânicos, com as tentativas de destruir nossa reputação, e fazer o que de fato importa: apresentar o Filho àqueles que estão perdidos. Nós temos uma missão, farol: apresentar o Filho de Deus aos filhos que estão perdidos. E eles estão na faculdade, eles estão no trabalho, eles estão no bairro, eles estão na academia, eles estão na farmácia, eles estão nos hospitais, eles precisam de visita, eles estão nos asilos, eles estão nos lugares de recuperação de drogados, eles estão nas ruas, eles estão clamando: mostra-me o Pai. E eu e você temos o Filho que revela, o Filho que é o único caminho, que é a verdade, que é a vida. E quanto mais eu vivo para esse Deus, menos eu me importo com as coisas da terra. E eu falo isso com propriedade, porque ninguém aqui sabe, e nem vai saber pela minha boca, só se Deus quiser revelar, o quanto eu já abri mão e continuarei abrindo das coisas dessa terra, para ter tudo do céu que Ele tiver para mim. O quanto você está disposto, farol, porque o seu pastor está seguindo esse exemplo. O quanto você está disposto, farol, de sair e largar as coisas dessa terra que te importam tanto, os carros que tanto brilham nos seus olhos, os perfumes importados que tanto você gosta de usar, as contas pagas em dia como você gosta, a reputação ilibada como você muitas vezes gosta de ter, ser amado e querido por todos como muitas vezes você é e busca ser, para simplesmente agradar a Deus e fazer a sua vontade. O desejo de Deus são almas salvas. Eu estou achando tanta perda de tempo, tanta celeuma, tanta igreja que fica gravitando no seu próprio entorno e esquece que a verdadeira missão não está dentro deste culto, mas quando você sai desse culto. Que o seu verdadeiro cristianismo não é vir domingo na igreja e quarta na quarta profética, mas é de segunda a sábado manifestar o Filho de Deus por onde você passar. Porque se você deixar de ser bonzinho, vão ter outras pessoas boazinhas que não confessaram Cristo como seu Senhor e Salvador. Se você deixar de fazer boas obras, se você deixar de pagar, se você pagar todas as suas contas em dia, certamente alguém vai fazer isso que você já faz. Mas se você calar sua boca e não falar que Jesus existe e veio da terra para nos salvar, tirar o pecado do mundo e nos levar para a eternidade com Deus, com o Pai no céu, pessoas vão para o inferno. Eu não sei como você se sente com isso, mas todos os dias morrem muitas pessoas, e destas que morrem, 75% não está indo para um lugar bom na eternidade. Eu não me sinto bem com isso, sabendo que o zelador do meu prédio talvez não está indo para o céu se ele morrer amanhã. Eu não me sinto bem com isso, sabendo que todo o pessoal do meu trabalho, talvez 1 ou 2 vai para o céu comigo, mas a maioria ainda não conhece a Cristo. Não sei como você se sente com isso, mas dos 30 mil seguidores que eu tenho, de repente 2 ou 3 mil vão para o céu, os outros ainda não conhecem a Cristo. Eu não sei como você se sente com isso. Talvez você esteja preocupado com a doença que você recebeu de diagnóstico, mas ela só é um processo para Deus te aproximar dele e te dizer: você nasceu para algo muito maior do que simplesmente viver nessa terra. Talvez você está preocupado com a tendência das pessoas de criticarem suas escolhas difíceis, mas talvez Deus esteja tratando com você a aceitação própria. Entender que Ele te ama e te aceita, e que dane-se o resto, com todo o respeito da palavra. Que se você agradar a Deus, está tudo certo. Está tudo certo. Porque quem paga as suas contas, quem te dá força para adquirir riquezas, quem te dá vida, fôlego de vida e saúde todos os dias, quem te dá plenitude de propósito e destino eterno, é Ele. E mais ninguém. Quem pode te validar diante do Pai é Ele. Por que você está preocupado com quem te acusa diante de homens, quando tem um que te valida diante do Pai?
desejo de Deus é ter vidas salvas. Pede-me e eu te darei as nações. Deus está disposto a entregar vidas e nações, mas as nossas orações concentradas nas nossas necessidades, elas têm deixado os nossos propósitos eternos de lado. E gente, aqui fala a pessoa mais tendenciosa ao planejamento estratégico, à rotina, ao método que talvez exista nessa sala. Talvez eu não seja mais do que o Humberto, mas eu sou uma pessoa extremamente planejada. Mas Provérbios 16:1, a palavra de Deus diz: faça planos, mas a resposta vem do Senhor. Eu não estou te desconvidando a sonhar, a planejar, a ter estratégia, mas eu estou te desconvidando a ser obstinado por aquilo que Deus não é obstinado. E eu estou te convidando a dar a Ele a autorização para mexer nos seus planos e na sua agenda quando Ele quiser. Ele tira mesas, te coloca em outras, quando você dá essa liberdade para Ele. Ele te manda embora de um trabalho, mas te coloca num outro, porque Ele sabe o que você precisa no futuro. Futuro certo, cheio de esperança e paz. É Ele quem te prometeu, é só Ele quem pode cumprir, não está na empresa que você trabalha. O desejo de Deus em salvar vidas vai levar você para perto do propósito dEle. Quanto mais você se dispor, e hoje você vai se dispor, e essa noite é uma noite de decisão no céu e também na terra. A obra missionária e evangelística não começa e não termina com o meu esforço. Ela é um convite da parte de Deus. Não foi você quem te escolheu, fui eu que te escolhi, diz o Senhor. E eu te escolhi para que você vá e dê frutos, e frutos que permanecem. É óbvio que quando você começar a dar frutos, vão tirar pedras. E você vai ter que aprender a lidar com isso, faz parte, é normal. Mas frutos alimentam uma geração. Frutos demonstram o tipo de árvore que você é. E frutos são incontestáveis. Incontestáveis. Você tem pedido a Deus almas ou apenas coisas materiais? Vocês não têm porque não pedem. Eu oro para que a partir dessa noite a nossa principal meta seja quantas vidas nós vamos ganhar para Jesus até dezembro. Quantos nós vamos levar a Cristo. E eu não estou dizendo trazer a Farol. Porque a nossa oração como pastores da Farol tem sido dia após dia assim: Deus, traz todos aqueles que o Senhor sabe que precisam chegar para essa casa. Vem gente através de convite, vem gente através do acaso, vem gente através até de críticas que outros fazem a nosso respeito. Eles falam, vamos tentar conhecer isso, essa coisa esquisita. E de repente chegam e ficam e veem que não tem nada a ver. Vem gente através de internet, vem gente através de YouTube, vem gente através de batuque, vem gente através de tanta coisa. Outro dia foram mandaram um WhatsApp, um vizinho do prédio, vocês podem parar com esse batuque. E eu disse, perdão, nós não estamos batucando, mas eu vou mandar o link do culto para você. Era a síndica de um dos prédios, ela parou a guerra comigo e está acompanhando os cultos online. Daqui a pouco ela está cultuando aqui com a gente, porque Deus usa todas as coisas para os propósitos eternos dele. O problema dele não é com as nossas dificuldades, limitações materiais. O problema dele é se nós estamos no propósito ganhando vidas para Jesus, se nós já desistimos de orar pelos difíceis, se nós não lembramos mais de orar pelos enfermos, se nós nos esquecemos dos velhos nos asilos, se nós nos esquecemos do marginalizado nas ruas, se nós nos esquecemos dos pobres meninos ricos das universidades. Deus vai começar a agitar essa casa. E eu não falo isso de mim mesmo, eu falo isso porque Ele tem testificado através de outros profetas qual é a vontade dEle para nós. Se a presença dEle decidiu habitar aqui, certamente não é à toa, e não é para nossa própria glória ou vanglória. A nossa marca principal é a presença de Deus. A nossa marca principal é a presença de Deus. Por quê? Porque Ele quer salvar vidas. Não porque Ele quer fazer você se sentir bem. Não porque a presença de Deus dá endorfina, adrenalina, carina, não importa. Não é sobre nós. É sobre o que Ele vai fazer através de nós. Então pare de procurar um clube social e procure uma igreja que tem uma missão capaz de envolver a cidade nessa missão.
Para de escolher um time cool que você acha legal, porque a igreja nem sempre é legal, família nem sempre é legal. O ferro afia o ferro, a responsabilidade nos chama a uma nova organização. A dificuldade com o irmão que atrasa no estacionamento começa a testar sua paciência e o fruto do Espírito Santo. As faltas começam a trabalhar naquilo que você pode fazer ao invés de criticar. Eita Deus, não era para eu pregar tão profético hoje, era para ser mais evangelístico. Um profeta evangelizando é triste, né, irmãos? O erro da igreja em não pedir almas. Nada tendes porque não pedis. Há igrejas e cristãos sem frutos, simplesmente não é porque Deus não quer usar, é porque eles travam o poder de Deus de fluir. O desejo por almas, ele está sendo trocado pelos nossos desejos pessoais. E aí a gente se torna frio na fé, crítico de plantão, legalista na missão. É a morte espiritual de todo crente. Triste. O ganhador de almas é alguém que ora intencionalmente. Deus, fulano de tal da minha casa, o Senhor precisa salvar ele. Deus, me dá sabedoria para compartilhar a tua palavra com essa pessoa. Existe uma promessa na Bíblia: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não aceito meus filhos, meu cônjuge não servir ao Senhor com alegria. Deus, tem outra promessa na tua palavra, que todos aqueles que ouvirem também darão testemunho de quem tu és. Então eu quero te pedir que o Senhor me dê sabedoria para falar, porque se alguém ouvir, essa semente não vai voltar vazia. Próximo, por gentileza. Deus quer nos dar almas, mas nós estamos pedindo por elas. Que mensagem é essa, pastor? Para um aniversário de igreja? Que mensagem é essa para um domingo à noite, onde eu precisava de uma ferramenta de como eu vou ter uma vida de mais bem-estar essa semana? Aqui, irmão, não é centro de yoga nem de mindfulness. Aqui é casa de oração para todos os povos. Outra coisa, você não veio numa sessão de stand-up comedy, muito menos de Netflix, onde você fica completamente satisfeito e acha que tudo aquilo é verdade. Você veio para um lugar que vai apontar você para o seu destino e o seu propósito eterno. Então segura esse chabu, porque quando você começar a obedecer a Deus, pode ter certeza que você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Você não vai precisar de remédio para dormir, nem de remédio para acordar. Você não vai precisar buscar uma razão de vida, porque a missão de Jesus vai entrar tanto na sua veia, que você vai estar espalhando o evangelho por onde você passar. Você vai ser colocado nas veredas de justiça e nos caminhos eternos, e quando você nem perceber, você já está cumprindo um propósito. De repente na África, na Oceania, na Europa, ou em algum outro lugar do Brasil, ou até próprio na cidade de Campinas, na região metropolitana, você vai estar fazendo aquilo que você jamais imaginou que poderia fazer, mas um dia você já tinha orado por. E você vai dizer: uau, está acontecendo. O caminho para agradar a Deus é vida e caráter santos. Esse é o problema do evangelista. Muitas vezes o evangelista, ele evangeliza com muita força, mas ele não consegue manter o exemplo e conduta de Cristo. Se tem uma coisa que nós precisamos, é lembrar que Deus é santo, então eu sou santo. Não tem outra opção. Um crente, ele não pode dividir a sua vida entre o domingo e os outros dias da semana. O crente não pode falar uma coisa na igreja e outra coisa em casa. Um crente de verdade, ele não pode agir de uma maneira no domingo e outra maneira no seu local de trabalho. A gente não separa a vida de evangelismo da nossa vida de santidade, vocês entendem? As nossas escolhas diárias evangelizam as pessoas. Uma menina que foi da nossa igreja no comecinho, ela chegou muito ferida, sabe? Na Farol, no comecinho da Farol. Aí Jesus restaurou a família dela, e eles foram servir numa outra casa, e nós enviamos ela de volta. Ela foi com lágrimas nos olhos, mas nós falamos: sirva com a sua família, foi por isso que você orou. Foi para que eles viessem de volta para Jesus, e eles gostam dessa igreja, fica lá com eles. E ela ficou, mas outro dia ela me escreveu no Instagram assim: pastor, eu estava perto da padaria romana, e eu vi você com Alice no cangote, e a mão dada com Davi, entrando no clube, provavelmente para uma aula dele de basquete, porque eu acompanho seus stories e eu vejo que ele faz basquete. E eu quero te dizer, muito obrigado, porque um dia, o seu exemplo dentro da Farol, foi testado por mim fora da Farol,
E eu pude ver que não mudou. Já faz 2 anos que eu já não estou mais na Farol, mas faz 2 anos que eu continuo te observando e vendo em você alguém que parece com Cristo, como eu quero parecer. Deixa eu te dizer uma coisa, você não separa quem você é no culto e fora do culto. E essa sincronia maravilhosa entre a presença do Espírito Santo manifesta em nós enquanto estamos na igreja, e a presença do Espírito Santo manifesta em nós quando estamos fora da igreja, faz com que pecadores se arrependam. Ela disse assim: você olha com tanto carinho para sua esposa, que um dia eu quero me casar com alguém que olhe com esse carinho para mim. Mas eu não observei isso na igreja não, pastor. Eu observei isso quando você estava na rua. A estratégia de Deus para o evangelismo, para o que de fato importa, é oração, obediência e testemunho. A oração eficaz: confessem os pecados uns aos outros para que vocês sejam curados. Não tem como a gente curar uma nação, não tem como a gente curar uma cidade, não tem como a gente curar um ambiente de trabalho, se nós ainda estamos enfermos, se nós não confessamos a nossa limitação, porque nós escondemos as nossas falhas. Nós achamos que, de alguma maneira, ainda há uma prestação de conta social que ainda não está tão levada a sério com Cristo. Nós levamos mais a sério a prestação de contas que a gente tem com a sociedade do que a que a gente tem com Cristo. Só que a única que vai abrir ou fechar a porta do céu é a prestação de contas que nós temos com Cristo. Muitos dirão: expulsei demônios, falei novas línguas, curei os enfermos. E quando eles chegarem na eternidade, o Senhor dirá: eu nunca te conheci. Não venha me dizer que você tem frutos pela quantidade de vidas que você ganha, mas para aquelas que se mantêm pelo seu bom exemplo, testemunho, caráter e vida cristã. A oração de um justo, ela é eficaz, ela pode muito, ela ganha almas para Cristo, mas mais do que isso, ela mantém as almas em Cristo. A obediência ao evangelismo: façam discípulos, Farol, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é uma ordem, esse não é não é uma coisa assim light, né? É um imperativo. Vão, façam, batizem, curem. Não é assim, quizás vão por todo mundo, se der, batizem, talvez orem pelas pessoas. Não, ide, vá, batize, cure, é a nossa missão. Próximo. O testemunho diário, eu já falei, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis de uma geração corrompida e depravada, onde vocês brilham como estrelas do universo, resplandecei como astros no mundo. O nosso viver atrai pessoas para Cristo. Os resultados disso: número 1, Deus se alegra. Alegria diante dos anjos quando um pecador se arrepende. Alegria no céu. Sabe, irmãos, deixa eu falar uma realidade rapidinho aqui para vocês. Sabe por que muitos de nós estamos cansados e sobrecarregados? Porque Deus não tem se alegrado com a nossa vida. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Num mundo depravado, corrompido, difícil, nós não vamos ter energia a 1000 se o céu não estiver sorrindo para nós. Um dia alguém olhou assim e disse para uma pessoa que eu conheço bem intimamente, ele disse assim: nossa, você é incansável, nossa, como você consegue, como você dá conta? E eu estava perto e tive a resposta. Eu disse: a alegria do Senhor é a nossa força, é a força dessa pessoa.
Se Deus está alegre com a gente pode todas as coisas, a gente se torna forte, apesar das vulnerabilidades, a gente se torna resistente, apesar das quedas, a gente é resiliente, apesar das dores, a gente consegue enfrentar os traumas e vencer. Deixa eu te dizer uma coisa, quem precisa de força, cansado, que levanta a mão, por favor, deixa eu dizer, existe uma alegria indizível no céu, que hoje vai se manifestar sobre a sua vida, quando você começar a se comprometer com Deus, com aquilo que alegra o coração dEle. A recompensa eterna, a gente não vive só para essa vida, para alguns essa vida dura 30 anos, para outros 10, para outros 50, para outros 90, mas não dura muito, irmãos, passa rápido, mas existe uma eternidade, e quem ganha almas é sábio, porque está trabalhando para o seu futuro eterno. A intimidade com Deus, a gente ganha poder espiritual. A gente se sente forte e poderoso quando a gente sabe que através da nossa vida aquela pessoa desceu as águas. Aqui na Farol nós temos um costume de quando alguém ganha alguém para Jesus, essa pessoa desce nas águas do batismo junto com ela. Se você ganhar alguém para Jesus, você vai descer na água do batismo junto com a pessoa. Sabe o que isso significa? Poder espiritual. E alguns dizem assim: pastor, como que você faz isso? Isso é função pastoral, batizar pessoas. Quem disse? Isso é função de discípulo. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não é pastoral, isso é discipular. É seu, é meu. É nossa responsabilidade. Pastor, mas isso é função pastoral, servir a ceia. Não, a ceia é semana que vem aqui na Farol. Se a gente pudesse, tivesse estrutura, seria todo domingo, todo culto. Sabe por quê? Porque tomar a ceia, toda vez que a gente se lembrar de Deus, em memória dele, a gente toma a ceia. Portanto, teve uma treta na sua casa, não fique esperando a próxima ceia, não. Reúne a família, peça perdão um ao outro, pratique a santa ceia, coloque um suco de uva, dá um pedacinho de pão e diz assim: vamos nos fortalecer no Senhor, vamos blindar nossa casa com o sangue de Jesus. Está percebendo uma onda de enfermidade? A enfermidade sai de um, vai para outro, pega no outro, ela se para tudo. Vamos tomar a ceia juntos, porque o sangue de Jesus tem poder para curar as nossas enfermidades, porque este pão é o elemento vivo que desceu do céu, ele cura a nossa alma, mas também o nosso corpo. Está percebendo um ataque do inimigo à noite, ataques noturnos? Você pega e chama a sua família, reúne na mesa, diz assim: ó, a ceia na Farol vai ser só domingo, mas antes de domingo, nós não vamos ficar mais a semana inteira perturbados aqui não, nós vamos tomar a ceia. Você me autoriza, pastor? Não, Deus te autoriza. Façam isso todas as vezes que vocês se lembrarem de mim. Não é possível que você não se lembre de Deus quando vem a tribulação. Se tem uma hora que a gente não esquece de Deus, é quando chega a tribulação. Então, nessa noite, eu quero perguntar: quem quer agradar a Deus? Quem quer agradar a Deus? Meia dúzia, glória a Deus. Quem quer agradar a Deus, comece a pedir almas e comece a trabalhar no caráter, porque oração, santidade e ousadia vão precisar ser estabelecidos na nossa vida. Ganhar almas não é uma opção, é uma responsabilidade de todo cristão. Mais um, tem um aqui muito bom. Campinas tem 1.188.000 habitantes, o último censo de agosto de 2025. Tem pastor brigando, porque saiu 10 da igreja dele. Só tem 329.700 declarantes de que só Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Só 329.700. Existem 858.300 pessoas que ainda não se batizaram e não tiveram um relacionamento desenvolvido com Cristo. E eu pergunto para você: estamos cumprindo a nossa missão como igreja? Não, né? Pois bem, é triste ver esses números e saber que se Jesus voltar hoje, só 317.000 pessoas sobem, se estiverem crentes, né? De verdade, que a gente não sabe desse número aí, quem de fato ainda é crente. Se Jesus voltar hoje, sua casa inteira sobe? Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, nada é mais triste do
do que ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma. E nada pode ser mais frustrante do que ver pessoas que a gente ama indo para o inferno. Outro dia eu chorei diante de Deus. Eu disse: Deus, essa atitude dessa pessoa que eu amo não vai levar ela para o céu. Eu chorei diante de Deus. Quantas vezes nós deixamos de orar e lacrimejar diante do Senhor as vidas que nós vemos e que nós amamos, que não estão indo para o céu? Então eu perguntei para Deus duas coisas. Quando o pastor Paulo Vicente disse aquilo, eu perguntei para Deus duas coisas. Por que você decidiu se manifestar na Farol? E ele me respondeu: porque eu tenho um grande plano para essa casa. Não deixe que o povo se torne irresponsável e irreverente quanto à minha presença. E hoje eu já dei o recado e vou continuar dando. 2, eu perguntei: por que você está mandando tanta gente que é pastor para essa casa? Hoje de manhã eu recebi mais um casal de pastores. Por que você está mandando tanta gente que tem chamado pastoral para cá? Lógico que existe um detox necessário, porque o que tem de gente equivocado quanto ao chamado ministerial não está escrito no gibi. Porque aprenderam tradições vãs, aprenderam carreirismo de igreja, aprenderam que o importante é ganhar um salário da igreja. Mas Jesus disse que o importante é ganhar vidas. Porque aprenderam a fazer o jogo eclesiástico, sabe? Sabe o que é o jogo eclesiástico? É assim, ó, é a politicagem na igreja. Não é a política na igreja, é a politicagem. Olha, você me dá isso aqui que eu te dou isso aqui. Deus não trabalha com escambo. No céu não tem moeda de troca. No céu só existe generosidade. Eu te dou, é seu, ponto final. Você não precisa me dar nada em troca, só me dê sua confiança, o seu coração. Glória a Deus! Alguém pode dizer glória? Pede-me e eu te darei Campinas. Eu ouvi o Senhor me dizendo: pede-me e eu te darei. Então eu estou aqui para pedir, mas não vou pedir sozinho, porque eu não consigo ganhar Campinas sozinho, por mais que Deus me dê influência. Eu estou pedindo para Deus, eu estou sendo modesto, 10% da população de Campinas para Jesus. Você crê que Deus pode nos confiar 10% dessa cidade? Eu não estou falando da RMC, eu estou falando de Campinas. Porque a região metropolitana de Campinas, que envolve 22 cidades, ela tem mais de 3 milhões de habitantes. Estou falando de Campinas. Ficamos de pé na presença de Deus. Você foi convencido por essa palavra? O Espírito Santo falou com você através dessa palavra? Pastor, eu vou viver do quê? De glória? Você vai viver do que for necessário para agradar a Deus. Eu troquei sim o Rio Branco. Eu não ando com os carros importados do Rio Branco, dos embaixadores. Os perfumes importados, olha, Deus é tão fiel e tão maravilhoso, que tem me dado irmãos tão proeminentes, que viajam direto para fazer negócio em outros países, e eles trazem do free shop perfumes bem gostosos. Alguém me cheirou outro dia, passou perto: pastor, que perfume gostoso esse daí? Eu ganhei do irmão. Pastor, que perfume é esse? Não te conto, porque você vai copiar, eu quero ser cheirado único aqui. Aí o outro: pastor, que perfume gostoso, ganhei de outro irmão. O outro irmão me deu esse perfume. Aí tem uma irmã também que me deu um perfume aqui. Olha, eles me dão perfumes porque o Senhor sabe como eu gosto de perfume. Deus não deixa faltar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a gente abre mão de alguma coisa para fazer a vontade de Deus. Sempre. Sempre. Mas tem um preço impagável, que nem eu e nem você vamos conseguir pagar, que só Jesus pagou. E esse preço é o preço da vida eterna, que eu e você também temos nele. E esse preço impagável também é o preço do chamado, pelo qual nós carregamos a honra de carregar. Para nós é uma honra falar de Jesus para as pessoas. Para nós é uma honra levar pessoas a Cristo. Para nós é uma honra orar para que pessoas se convertam. Para nós é uma honra abrir discipulados nas faculdades. Para nós é uma honra abrir discipulados nas casas. Para nós é uma honra ungir pastores, levantar líderes. Para nós é uma honra espalhar a missão. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Por 4 anos Deus fundamentou essa casa na base do que creio que um dia teremos de pastores.
Hoje somos 500 membros, mas eu profetizo que daqui a 20 anos seremos 500 pastores, cuidando de 118 mil membros. Pastor, isso não é possível. Isso é possível sim, porque quando o fogo desceu na Coreia do Sul, o país estava em corrupção, tinha níveis baixos de educação, o país estava em trevas. Deus levantou um homem chamado David Po-Yun-cho, e este homem levantou a Coreia do Sul para Cristo, e até hoje a Coreia do Sul abriga a maior igreja do mundo. Cabem sentadas 40 mil pessoas. Não é possível que Deus não possa fazer isso em Campinas. Não é possível que Ele não possa fazer isso através das nossas vidas. Se todos aqui, se o Espírito Santo recair sobre todos nessa casa, nós já temos 500 líderes prontos para pregar o Evangelho, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe, pastor, eu estou fora, não quero ser pastor não, sou empresário, não tem problema. Eu não estou dizendo que tem que ser você, eu estou dizendo que Deus pode ter 500 pastores daqui a 20 anos, para liderar 118 mil pessoas. Você crê nisso? Mas independente de você ser pastor, você tem uma responsabilidade como cristão, é compartilhar Cristo. E quando você substitui essa responsabilidade por outras coisas, você mostra que a sua prioridade não é a prioridade de Deus. Você começa a falar em uma página diferente da que Deus está falando, entende? Agrada-te do Senhor, farol, Ele satisfará os desejos do seu coração, nada te faltará, seus filhos vão comer do melhor dessa terra. Se atentamente você ouvir a minha voz e me obedecer, você vai comer o melhor dessa terra, você não vai precisar se preocupar com isso. E quando você entender que o melhor da terra não é nem comer, é ficar sem comer. E quando você entender que o melhor dessa terra é abrir mão das coisas materiais e passageiras pelas coisas espirituais e eternas. E quando você entender que aquilo que você valoriza pode ser substituído pelo que Deus valoriza, e que Ele tem um compromisso com a sua geração, seu nome nunca será esquecido. Você não deixará só uma herança, você deixará um legado, filhos, netos, bisnetos, cheios da presença de Deus. Hoje eu tenho a honra de ser casado com uma bisneta de um missionário que colocou todos os seus bens à disposição de Cristo e evangelizou o sertão nordestino e o interior do Nordeste brasileiro. Severino da Costa Gomes, o nome da nossa sala nova. Um homem que na sua casa tinha 12 quartos, porque 11 eram ocupados, mas um era do profeta que passava pela cidade. Um homem que estabeleceu 12 igrejas na mesma cidade. Ele construiu e comprou o terreno da Congregacional, da Presbiteriana, da Batista, da Assembleia de Deus. Ele não estava se importando com a cor da família, com o nome da família, com o costume da família. Ele estava preocupado que o Evangelho chegasse em Vitória de Santo Antão. E de lá muitos seminaristas foram enviados para evangelizar o interior. E hoje a bisneta dele vos prega todo domingo. Bisneta. Porque Deus tem uma aliança com a nossa geração. Ele já passou, ele já morreu. A herança que ele deixou, financeira, ainda existe de pé, e nenhum dos netos usufrui. Nenhum dos netos usufrui da herança, porque não precisa. Ainda está com os filhos vivos. Tem 3 filhos vivos. Sustenta os filhos vivos. A herança financeira. Mas essa herança financeira não é nada diante do legado espiritual que este homem deixou. A bisneta dele é pastor aqui, mas o bisneto dele é pastor da Episcopal em Recife. O outro bisneto é um empresário bem sucedido que dá mais de 1000 empregos no interior de Pernambuco. O outro é desembargador do Distrito Federal. A outra é missionária dos deputados federais em Brasília. Existe uma família inteira servindo ao Senhor, porque um homem talvez foi num culto como esse de hoje e disse: eu vou cumprir a vontade de Deus. Mais importante do que ganhar dinheiro é ganhar vidas. Se o Senhor está me dando dinheiro, é para que eu possa implantar o reino de Deus. Eu quero vidas para Jesus. Nessa noite eu coloco todo o meu coração em disposição a Jesus, custe o que custar. Deus, eu já te dei muitas coisas,
Mas se o Senhor quiser levar o resto, pode. Não sobrou muito. Não sobrou muito de reputação. Não sobraram muitos relacionamentos. Não sobrou muito dinheiro. Mas se o Senhor quiser, é teu. Eu estou dizendo isso para vocês e para Ele. Mas uma coisa eu quero. Que como eu vi na sexta-feira nessa casa, do começo ao fim, centenas de pessoas chorando diante da gloriosa presença de Jesus manifesta. Uma coisa eu quero: chegar nos lugares com poder e autoridade e ver as pessoas se convertendo pelo simples fato da presença de Jesus estar com os meus irmãos. Quem quer isso? Levante sua mão. Comece a entregar tudo para Ele. Comece a entregar. Entrega seus medos, entrega sua reputação, entrega seus recursos, entrega sua profissão, entrega sua família, entrega os seus planos, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega as tuas ambições, entrega as tuas limitações.